tive muita dificuldade, assim, para engravidar, né? E eu cresci ouvindo, eram muitos, assim, eram muitos comentários o tempo todo. Tu vai ter muita dificuldade de ter filhos, né? Você não vai conseguir gestar e tudo mais. E eu tinha um problema no útero, né? Então isso era algo, assim, que eu passei a minha adolescência com aquele conflito interior, porque ter uma família pra mim era algo extremamente importante, e aquelas vozes que não saíam, né, da minha mente. Então eu orava muito por isso, pela questão da maternidade, sabe? Em Dose Dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol. E eu sou Michele Carvalho. E como mulheres completamente diferentes, nós estamos aqui, mulheres, para transformar a tua vida, né? E hoje, né, Tati, com uma convidada mais do que especial, uma convidada onde nós a conhecemos há pouco tempo, né? Mas parece tanto tempo ao mesmo tempo. Isso aí. E ela é uma pessoa muito humilde, ela carrega uma simplicidade, né? Muito verdadeira. Ela é uma mulher com muitos valores, né? Que vem muito ao encontro daquilo que nós prezamos como valor em essência, né? Uma mulher de Deus, ela é uma mulher muito guerreira, muito forte. E gostaria que tu apresentasse essa mulher extraordinária que está aqui com muita propriedade para nós falarmos sobre ela. Com certeza. E além disso, né, uma das características, né, que essa nossa convidada nos chamou a atenção é exatamente o que tu mencionou, né? Isso. A questão da humildade, né? Uma pessoa que tem uma bagagem gigantesca de vida, assim, e ela vai poder compartilhar com vocês um pouquinho só da vivência dela, do que ela passou, né, ao longo da vida dela. Exato. E nós estamos falando da Alessandra Cecília. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Pode chorar. Não me faz chorar já desse início. Aqui pode tudo, amiga. Pode tudo, né? E aí, Ali, conta um pouquinho pra nós, né? Quem é a Ali? Bom, a Alessandra, então, né, hoje eu sou mãe de 4 filhos, né, tenho a Maria Eduarda, a Maria Alice, a Maria Clara e o Danielzinho, que é um presente de Deus, né. Amém. Sou filha do Luiz Alexandre e da Josefa Cecília, que são meus pais, que eu amo imensamente, né. Irmã, então, de mais 3 meninas. Olha só. Vemos uma família de 4 mulheres. Serva de Deus, né? E essa é quem eu sou. Fala um pouquinho, Ali, sobre a idade dos teus filhos, né? Porque tu tem uma escadinha. Tenho sim. Eu tive a Maria Eduarda, né? Ela foi minha primeira filha aos 24 anos de idade. E depois dela, eu já quis, assim, eu queria muito ter emendado, queria ter tido a oportunidade de ter ali mais juntinho, né? Só que levou 5 anos pra minha filha, a Maria Clara, chegar. E aí eu falei assim, bom, vai demorar mais 5 pro próximo, né? Vou ficar bem tranquila. Só que, na verdade, quando a Clara tava de 4 meses de nascida, a Alice chegou de surpresa. Meu Deus. Nossa, é pouquíssima diferença, né? Bem pouquíssima, né? Quando elas eram menores, a gente saía na rua com elas e o pessoal falava, são gêmeas, porque pra mim, elas se parecem. Elas parecem, né? Elas são o teu xerox, né? É verdade. E então, depois de alguns anos, assim, a gente começou a sentir o desejo no nosso coração de ter. Elas começaram por elas mesmas. Mãe, vamos ter um irmãozinho, tal, não sei o quê. E aí eu lembro que nesse dia nós estávamos morando ali em Minas Gerais ainda, né? E estava dentro do quarto e eu falei para elas assim, vamos orar. Vocês podem orar e pedir para Deus. Se for da vontade de Deus, eu aceito mais um filho. Mas eu tenho uma condição. Ai, meu Deus. E naquele momento nós oramos, né? Falei, Senhor, que nada venha faltar, né? Se for da tua vontade, eu aceito, né? Gestar mais um filho, trazer mais um filho para esse mundo, porque eu amo ser mãe. É uma das coisas, assim, que
Pode chorar, pode tudo. Aqui é o lugar. Pode em dose Que eu mais amo na minha vida, né? Embora seja, eu acredito que o maior desafio que eu já tive na minha vida, né, é ser mãe. Mas, assim, os meus filhos todos são um grande presente de Deus mesmo, sabe? Na minha vida, assim. E aí nós oramos naquele dia, então, se fosse da vontade de Deus que ele chegasse. E aí, 30 dias depois, eu descobri que tava grávida. Meu Deus, senhor, é rápido, hein? Nossa, eu preciso pedir mais estratégias pra ti, pra poder orar da mesma forma. Tá. Eu quero essa agilidade em outras áreas. É bem importante, assim, né? Quando a gente fala sobre filhos e tudo mais, você às vezes não tem ideia do que muitas mulheres às vezes passam pra ter um filho, né? No caso, né? E como eu tive muita dificuldade, assim, para engravidar, né? E eu cresci ouvindo, eram muitos, assim, eram muitos comentários o tempo todo. Tu vai ter muita dificuldade de ter filhos, né? Você não vai conseguir gestar e tudo mais. E eu tinha um problema no útero, né? Então isso era algo, assim, que eu passei a minha adolescência com aquele conflito interior. Sim. Porque ter uma família para mim era algo extremamente importante. E aquelas vozes que não saíam, né, da minha mente. Então eu orava muito por isso, pela questão da maternidade, sabe? Sim. E eu lembro que aos meus 15 anos eu dobrei os joelhos. Eu morava com os meus pais na época, e eu dobrei os joelhos assim. Nós tínhamos um quarto na parte de cima da casa nessa época, e eu dobrei os meus joelhos e eu falei assim para Deus, né? Eu falei: Senhor, eu quero chegar um dia, eu quero viver o momento de estar dentro de um carro. Eu descrevi para Deus exatamente como eu gostaria de visualizar e de viver isso, né? Eu quero estar dentro de um carro, olhar no retrovisor desse carro e ver os meus 3 filhos, porque até então eu gostaria de ter 3, pelo retrovisor do meu carro. E essa era a minha oração. Nossa. Então eu pedi para Deus abrir o meu ventre, para que ele viesse, né, colocar tudo no lugar, para que o meu útero tivesse saúde para gestar, né? E graças a Deus hoje eu tenho 4 milagres na minha casa. Glória a Deus. Nossa. Gente, e assim, ó, eu digo que são as 3 Marias, posso me referir? E eu particularmente tenho um amor muito grande por essas crianças, né? A Duda fez 15 quarta, isso, né? Mesmo. Quarta-feira. 15 aninhos. E, gente, assim, eu vejo elas e elas carregam muito, amiga, de ti, sabe? A humildade, a simplicidade, sabe? A alegria, né? Eu conheci a do meio, né? A Maria Clara. Gente, contando piada. Eu fui ministrar com eles, né? Nos teens. E, assim, tinha uma competição de piadas cristãs. Vocês não têm noção do show que essa guria deu. eu não conseguia parar de rir. Eu fui pra casa aquele dia e dormi, tipo assim, ó, antes de pegar no sono, eu lembrava dela falando e isso me estourava na risada, né? Porque eles carregam essa alegria, né? Muito da Ali mesmo, né? Não tem como. E fora a aparência, que como a Tati mencionou, são os teus xerox, assim. Sim. E o Dani, a gente tem duas situações aqui, né? A gente tem o Cecília, que é como sobrenome. Isso. É algo muito legal, assim. E o Dani, que é príncipe, né, amiga? Sim, eu comentei contigo, né, na quarta-feira, assim. Eu falei assim, o meu filho, o Daniel, ele foi um grande milagre mesmo, né? Sim. Primeiro que depois dessa oração que nós fizemos em 30 dias, eu comecei a gestar ele, né? E nós passamos, assim, por um momento intenso no nascimento do Daniel, né? Porque primeiro que Deus veio e avisou, vai acontecer algo, mas eu estou contigo, vou te dar o livramento. E não era algo que eu não esperava o que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer. Eu lembro que nessa época nós congregávamos ali numa igreja, né? E a minha pastora, eu tava no fundo da igreja, assim, e ela de frente comigo, e eu bem lá no fundo mesmo, sabe? Tava com uma barrigona já, assim. E às vezes a gente não encontra uma certa posição para sentar, né, em alguns momentos na gestação. E eu lembro que ela olhou para mim e ela falou assim: Alessandra,
Deus manda te avisar que existe uma situação que está vindo para a vida do Daniel, mas ele manda te dizer que há um livramento. E naquele momento, naquele exato momento, o Daniel, ele virou dentro da minha barriga. Quando ela terminou a profecia, ele girou, né, dentro da minha barriga, assim. E eu fui para casa com um temor no coração e eu imaginava, assim, o que vai acontecer, né, e tudo mais. E uma semana depois, então, minha bolsa, ela estourou. Nossa. Era quanto tempo de gestação? Eu tava com 30 semanas. Eu lembro que eu fiquei internada por 2 semanas e alguns sangramentos e o líquido amniótico descendo um pouco, mas fazendo ultrassom diariamente para acompanhar o ILA, que a gente fala que é a quantidade do líquido amniótico dentro do nosso útero, né? Porque existe uma quantidade mínima em que o bebê ele pode sobreviver bem tranquilamente. Então, era repouso absoluto, eu não levantava da cama pra nada. Eu tomava banho na cama, eu não levantava pra ir ao banheiro, né? Então eu fiquei essas 2 semanas, até que teve um momento que eu falei assim pra médica, era um plantão de final de semana, e eu falei assim, olha, eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais essa situação, eu acho que se for da vontade de Deus, né, nesse momento eu gostaria de conversar com a senhora, se a senhora pode fazer o meu parto. E aí a médica veio, ela conversou comigo e ela falou, olha, Alessandra, sua situação é delicada, a gente tem medo, porque ele era um bebê muito pequeno ainda, né? Então a gente corre um risco muito grande de tirar ele desse momento, mas eu te entendo e sei também, né, que existem situações que podem acontecer mesmo ele estando dentro da tua barriga. E depois dessa conversa muito franca uma com a outra, ela pediu para a equipe me preparar que ela faria minha cesariana naquele dia, né? Então eu fui pro centro cirúrgico orando muito, né, assim, fui, assim, bem confiante também, porque Deus havia me dito que iria ficar tudo bem, então, né, eu tinha uma promessa ao qual eu iria me agarrar, né. Só que muitas vezes você não faz ideia do que tá vindo, né? Sim. O que tá vindo, né? Muitas vezes a gente se sente tão preparado para tantas coisas na vida da gente, mas existem muitas coisas que nós não somos preparados. Nós não somos preparados para enfrentar momentos difíceis, né? Nós não somos preparados para enfrentar momentos de dor, ou para você olhar para o teu filho e de repente você falar assim, eu gostaria de trocar contigo nesse momento, sabe? Eu gostaria de estar aí, de ser eu nesse momento e você tá aqui no meu lugar. E aí fizemos o parto, então naquele dia ele saiu, ele chorou, né, assim, naquele momento eles pegaram ele bem rapidinho e o pediatra que estava junto, porque foi uma equipe toda preparada, porque era um nascimento que eles precisavam ter toda uma estrutura, era uma criança prematura, ele poderia precisar da incubadora, precisaria ir para UTI imediatamente, então o pediatra veio e ele me explicou, mãe, o Daniel vai nascer, né? E quando ele for retirado de você, então, se correr tudo bem, eu levo ele, te apresento e a gente vai tirar ele e vamos dar os procedimentos normais. Se não, eu vou ter que correr com ele e a prioridade vai ser a vida dele. Tudo bem, tudo bem. Então, naquele momento, eu lembro que o médico colocou, a doutora que estava na sala, né, colocou toda a equipe ali do lado, tudo, orei. E na hora que ele nasceu, então, ele deu o chorinho dele. Eles me trouxeram ele para ver ele e falaram, mãe, tá tudo bem. Então, eu respirei, ficou tudo bem e eu fui pro quarto. Só que chegou o momento de fazer a visita, então, pro Daniel, né? Que foi no dia seguinte. E aí, quando minhas irmãs chegaram, meu pai e minhas irmãs vieram de São Paulo, então, né, naquele mesmo dia para acompanhar toda essa questão, e eu falei assim, vamos lá ver o Daniel, né, tudo, me colocaram na cadeira de rodas, tinha sido uma cesárea, e quando eu cheguei para ver ele no berçário, ele não estava no berçário. Ele estava na UTI, e aí eu tomei um susto, eu falei, o que houve, o que aconteceu, né, foi um choque que me deu na hora, assim, eu falei assim, a equipe me explicou que ele tinha passado mal e que ele tinha precisado ir, então, para a incubadora na UTI, que ele estava lá. Só que tinha um horário fixo para ficar com ele. Só que eu sempre fui muito insistente com as coisas, que eu nunca fui aquela pessoa de aceitar um não, sabe, assim, facilmente.
E aí eu falei assim, não, eu te peço pelo amor de Deus, eu preciso ver o meu filho, eu preciso olhar pra ele. E aí eu consegui convencer a equipe de me deixar, então, entrar e dar uma olhadinha. Eu entrei, ele nasceu com 1,750 kg. Ele era muito pequenininho. As perninhas dele, assim, era como se fosse um dedinho, sabe? Assim, era, meu Deus, ele era muito pequeno. Entrei, olhei ele, orei com ele, abençoei a vida dele, não podia colocar a mão, então naquele dia ainda por dentro da incubadora, ele precisava ser isolado de todas as formas, né? E aí eu voltei e falei assim pro meu pai e para minhas irmãs, vocês não vão conseguir ver ele, né? Ele tá na UTI, né? E fiquei muito mal. Eu chorava, nossa, eu chorava muito. E lembro que eu falei assim, pai, eu não vou conseguir amamentar. E meu pai saindo de lá, nunca esqueço, e eu guardo essa bombinha até hoje comigo. Ele foi na farmácia, comprou uma bombinha e mandou pra mim, que era pra mim começar a tirar o leite. Ele falou, vai dar tudo certo. Meu pai sempre foi muito próximo, né, assim, sempre foi um ótimo pai, um pai muito presente, sabe, assim, que ajudou a gente a superar todos os nossos desafios na vida mesmo. E aí, gente, assim, naquela tarde, então, eles foram embora, minhas irmãs foram para casa, foram fazer comida, congelar, deixar tudo pronto para minhas filhas, né, para que eles conseguissem, então, irem, né, tendo as mínimas condições que teriam se eu estivesse em casa, né, e retornaram para São Paulo e eu fui, então, ver o Daniel de novo. Quando eu cheguei lá para ver o Dani, o médico me procurou e falou assim, que é na segunda visita que você tem, então, tem um especialista ali, que é o médico que fica na UTI sempre, a pessoa que está coordenando, e ele vem nos dar as notícias para todas as famílias, né? E o médico falou, mãe, o Daniel, ele inchou muito a barriga, e nós vamos precisar fazer um procedimento, então eu preciso da tua autorização, que seria o quê? A barriga dele inchou, e eles não sabiam o que estava acontecendo dentro da barriguinha dele, né? E para eles saberem, precisava fazer um raio-x e ia demorar um pouquinho mais e tudo mais. Perdão. E aí eu autorizei. Então eles furaram, fizeram um pequeno furinho, que era para tirar a forma que estava estufado. Fizeram um procedimento que eu não sei dizer, explicar para vocês, né, qual é o certo, tudo. Quando foi feito os exames, então se percebeu que uma bactéria havia perfurado o intestino do Daniel. Meu Deus. E aí ele ia precisar fazer uma cirurgia, só que ele não tinha peso, a coagulação do sangue dele não estava boa, e a gente tinha várias situações que impediam e ele corria o risco de vida. Então, eles sempre vão trazer a seguinte situação. O teu bebê pode partir a qualquer momento, tá? A chance de sobrevivência é X. E todas as vezes eu lembro que eu ouvia qualquer tipo de declaração desse tipo, podia ser quem for. Eu sempre olhava e falava assim, em nome de Jesus, o meu filho vai sair daqui. Ele vai sair daqui, ele vai ficar bem. Eu quebrava na hora aquela palavra, assim, era uma força que vinha, sabe? Eu não aceitava aquela declaração, né? E aí eu falei assim, ok, vamos orar. Então a igreja começou a orar, todo mundo começou a orar, né, para que a vida do Daniel realmente, né, fosse salva. E aí os médicos estavam esperando o organismo dele estar bom para a cirurgia, porque seria uma cirurgia muito delicada. No quarto dia, então, estabeleceu-se a saúde dele, e aí o médico falou para mim, Alessandra, nós vamos conseguir fazer a cirurgia do Daniel hoje. Tudo bem? Tudo bem. Pode vir pra cá. E aí eu fui, fiquei ali esperando no quarto dia. E eu lembro um momento assim que eles passaram com meu filho dentro daquela incubadora, né? E foi naquele momento que eu falei assim, ai, queria tanto estar ali dentro, né? Só que eles passam muito correndo, né? Eles passam com a equipe toda em volta, ele dentro da incubadora, passaram pro centro cirúrgico, né? E eu fiquei o tempo todo ali, orando. Eu lembro que eu não parava de orar. E eu ligava para todo mundo que eu conhecia, que era cristão, e eu falava assim, ora pelo meu filho, ele tá passando por um momento cirúrgico, sabe? Assim, a minha esperança era realmente Deus, né? E aí ele passou-se muitas horas na cirurgia, eles precisaram tirar o intestino dele, lavar tudo por dentro, porque tinha vazado, né, e depois fazer de novo, preparar aí uma partezinha que quem já fez uma cirurgia de intestino vai saber. Então ele ficou com uma ilho aqui na barriguinha dele,
E voltou, foi tudo bem. Voltou branco, teve que tomar muito sangue. A gente fez campanha de doação de sangue na época para suprir também o centro, né? O banco de sangue que tinha no hospital. E eu tinha uma preocupação muito grande, tipo assim... Porque era uma época de carnaval, e eu lembro que na época não saía da minha cabeça, tipo assim, meu Deus, as pessoas na época de carnaval saem, fazem tantas coisas, depois eles vêm, fazem exame de sangue, fazem doação de sangue só pra ver se não tem alguma coisa. E eu fui bater no banco de sangue do hospital pra me entender que sangue era esse que tava indo pro meu filho, sabe? Tipo, o responsável era o meu filho, né? Tipo, e eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser essa situação? O pessoal tá chegando agora. E aí eu lembro que o responsável me levou, ele me mostrou todos os sangues, ele me mostrou como que era todo o procedimento, ele me explicou, ele me tranquilizou de uma forma assim, porque eu falei assim, porque ele não poderia receber qualquer sangue, sabe? Tava na minha cabeça. E aí então o Dani ficou algum tempo ali no hospital, depois de alguns dias foi liberado pra voltar pra casa. E só que ele foi com a Ilho e ele precisava pegar peso para poder fazer a cirurgia e retornar o intestino dele para dentro da barriguinha e fazer tudo certinho, né? E nós fizemos. Aí o que houve? Ele foi para casa, não estava conseguindo pegar muito peso e o médico, né, que era o Dr. Pedro, diretor do hospital ali de Bragança Paulista, ele mesmo que estava acompanhando, né, o nosso bebê. E aí ele falou assim que ele precisava retornar ao Daniel porque ele tinha uma preocupação em relação à questão da saúde mental. Porque o nosso intestino, ele tá totalmente ligado com a questão da nossa sabedoria cerebral. A nossa alimentação, ela diz muito sobre tudo e ele começou com essa preocupação, então ele voltou. Esse tempo todo foram 70 dias mais ou menos de UTI internado. E um dia chegava, tava bem, outro dia chegava, não tava, outro dia tinha tido um sangramento cerebral, outro dia, sabe, era o coração, descobriram que ele tem um sopro no coração, e aí nós orando, mas hoje, pra glória de Deus, né, se vocês puderem depois mostrar uma fotinho dele, com tá certeza. lindo, maravilhoso, é um milagre de Deus, sabe, assim, meu filho. E eu lembro que quando a gente foi registrar, então eu falei pro pai dele, os meus filhos nasceram para governo nessa terra, eles são escolhidos, nós somos uma família sacerdotal. E o Daniel, ele vai se chamar Daniel Príncipe. E o pai dele também, quando ela me contou. O pai dele falou assim, como assim Daniel Príncipe, né? Eu falei assim, ele vai se chamar Daniel Príncipe porque hoje começa uma nova história nessa terra sobre a nossa família e através da nossa família. E ele foi fazer o registro no hospital e a moça do cartório ela falou assim, como assim príncipe? Quem é príncipe da família, né? Mas eu já tinha determinado que tinha que ser, ele sabia que aquilo era realmente algo importante pra mim e ele insistiu. E eu lembro que ela fez uma ligação na época pra alguém responsável ali e eles autorizaram. Então o Daniel é Daniel Príncipe. Mulheres, vocês viram um pouquinho do testemunho dela até agora. Eu tenho certeza que vocês já estão curiosos para conhecer um pouquinho mais dessa Alessandra Ali que nós falamos, né? Então fiquem ligadinhas. Para quem ficou até aqui, então não esqueçam, né? Curtam o nosso vídeo, comentem, né, o que vocês acharam a respeito desse episódio, compartilhem, né, com o maior número de mulheres possíveis para que vidas sejam alcançadas. Acabou com mulheres que precisam, né, ouvir o teu testemunho, né? Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nós agradecemos até aqui e fiquem ligadinhos para o próximo episódio, parte 2.